como disse o Fernando, a união faz a força. E as pessoas que trabalham sozinhas sempre vão ter mais dificuldade. Você tendo parceiros, sempre você vai ter facilidades e as entidades estão aí para isso. Para além de representá-los, dar essa forcinha a mais que com certeza ele sozinho não conseguiria. Olá pessoal, estamos de volta a mais um Painelcast. Eu sou o Bruno, essa é a nossa amiga Fabíola de sempre. Nós hoje estamos com o Fernando Junqueira, presidente da associação. É um prazer estar com você, Fernandinho. Muito obrigado. E com o Paulo Lopes, presidente do Sincovarp. Quiser se apresentar, Paulo? Olá a todos, meu nome é Paulo César Garcia Lopes, engenheiro de formação, engenheiro de produção, na UFSCar São Carlos, comerciante que trabalhou um certo período com o pai, depois de formado trabalhei num banco. E aí, de repente, comecei a participar das entidades, mesmo como empresário, e acabei me virando presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Ribeirão Preto e 43 cidades, que é a minha base. Que maravilha, hein, Paulo? E vamos só lembrar que, além de tudo, é engenheiro e faz parte da associação. Sim, por ser engenheiro, eu, assim que me formei, me filiei, né, associei a IARP, né, uso o convênio médico até hoje, que é um dos convênios médicos mais espetaculares que teve em Ribeirão e que tem em Ribeirão. Um baita de um produto, com certeza o engenheiro está nos ouvindo, vai se interessar, porque depois que forma, a primeira coisa é cuidar da saúde, né? Exato. Adorei o link. Então, a intenção da nossa conversa hoje é realmente ressaltar qual é a vantagem, qual a importância dos sindicatos, das associações, dos conselhos. E acabou de mencionar uma gigantesca que nós, associados do IARP, temos essa vantagem que todos os presidentes, desde o seu princípio, desde os primórdios, têm feito como um benefício a todos os associados, que é o nosso plano de saúde na Unimed. Se o presidente Fernandinho quiser usar a palavra. Boa noite a todos, né? É um prazer estar com você, Paulinho, meu amigo particular, e que eu acho que pessoas como o Paulo, Ribeirão Preto mereceria ter mais os Paulo aqui na cidade de Ribeirão Preto, que eu acho que associações locais, sindicatos locais, eles precisam realmente de pessoas envolvidas com a cidade, pensando focar, não politicamente, mas focar no rumo que a nossa cidade possa traçar para que a gente tenha uma cidade mais feliz, mais viável, e que Ribeirão Preto, eu acho que o próprio Sincovarp, e própria IARP, própria OAB, a CIRP, todas as entidades locais, eles estão fazendo um trabalho de união aqui em Ribeirão Preto. Isso, para mim, esse é o grande sonho do Fernando Junqueira, lá da IARP, de estar com as associações locais todas unidas, trabalhando em prol da cidade de Ribeirão Preto. Esse é meu grande sonho. É interessante, né, Fernando? Porque muita gente, às vezes, também liga a associação como o plano de saúde, que é fenomenal. Mas, como o Fernando está mencionando, não é só isso, né? E é interessante a gente colocar aqui o que uma associação de fato faz. Porque, às vezes, você não agrega valor porque você simplesmente não sabe o que a associação está fazendo por você, pela sua profissão. E uma das coisas que o Fernando falou aí também mostra o quanto a importância de uma associação, né? O associativismo é uma das coisas mais importantes que tem, que existe para nós cidadãos entendermos, estudarmos e estar sempre em atenção. Eu digo não só associativismo, mas o cooperativismo, o sindicalismo, todos terminam com ismo, né? Mas tem muitas coisas em comum. E uma das principais coisas em comum é que a gente, unido, nós somos mais fortes. Eu uso um slogan no Sincovarp, que comércio forte, cidade forte. É isso aí. E a gente sabe que quando você se aproxima de outras entidades transversais, ou seja, que não seja exatamente só comércio, que seja construção civil, que seja agronegócio, que seja o MEI, que seja os contadores, que seja os dentistas, os médicos, cada um na sua área tem muita coisa em comum que a maioria deles faz, que é empreender. Geralmente tem ou uma empresa, ou então ele presta um serviço, ele é graduado como engenheiro, um médico, ele sempre vai vender um produto, uma ideia ou um serviço mesmo. Então, realmente, a gente tende a ter pontos em comuns, né? E todos nós precisamos estar sempre aprendendo. E as associações permitem isso. Nós temos sempre eventos, né, que permitem capacitação, que permitem se aproximar do seu semelhante, né, que trabalha com você, que você pode fazer uma parceria com ele e ganha, todos ganham. Então, como disse o Fernando, a união faz a força.
E as pessoas que trabalham sozinhas sempre vão ter mais dificuldade. Você tendo parceiros, sempre você vai ter facilidades e as entidades estão aí para isso. Para além de representá-los, dar essa forcinha a mais que com certeza ele sozinho não conseguiria. O próprio sindicato fez isso, né? A IARP fez isso, convênio de saúde, oferecendo um convênio coletivo de saúde que permite várias vantagens. E fora isso, temos vários outros produtos, né, Fernando? Que possibilita que o associado, assim que ele começa a viver mais a entidade, ele começa a prestar atenção o quanto que essa entidade o representa. Então, esse é o nosso trabalho de formiguinha, de divulgar as entidades que a gente participa, de modo que as pessoas tenham essa consciência que ele precisa participar da vida, não só política, como diz o Fernando, mas a vida viver mesmo, né, em comunidade, ter essa noção macro da comunidade, de que ele, em parceria com outros cidadãos, faz a cidade crescer. Olha, uma coisa importante, uma pergunta que eu sempre falo para o Paulo, como é que um cara do potencial, um cara formado na Universidade de São Carlos, uma das melhores universidades do país, talvez a terceira ou a segunda, a pessoa pega e o coração dele, Bruno e Fabíola, trouxe ele para onde a família dele foi, onde criou ele, onde deu a possibilidade dele virar um engenheiro. Ele tem parente em Luiz Antônio, tem parente em Ribeirão. E esse cara, o que eu sempre brinco com ele, falo assim, pô, sempre que ele liga para mim é um privilégio escutar a voz do Paulo, porque o que ele é? Ele representa um baita de um segmento, Sindicato Comércio Varejista de Ribeirão Preto. E está lá, porque é um cara correto, um cara sério. De repente, ele vai para uma loja do armarinho da família dele, com 65 anos de idade. Hoje nós estamos representando aqui Sinduscom, 90 anos. A CIRP, 100 anos. Sincovarp, 80 e poucos anos. 80 e poucos anos. A IARP, 76 vai para 77 anos. CDL, então isso aí, anos. Isso daí que eu acho que a gente tem que ter uma valorização, Paulo, na qual a gente tem que ter orgulho. Eu comecei há pouco tempo no associativismo e eles dizem que mordeu, por exemplo, a política, né? A política, para mim, ela é importante porque a gente faz política, né? Nós estamos junto com a diretoria aqui da IARP, aqui em Ribeirão, só jovens. Sim. Jovens, por que dos jovens? Não é o cara mais velho, não. É que o jovem tem mais tempo de vida, ele tem mais tempo para se organizar. Esse daqui, de vez em quando, o café tá ruim. Eu falei assim, mas vai melhorar. A Fabíola agora foi lá tomar os morritinhos dela lá na Espanha, ficou lá. Ela, Fábio pegou, a mãe deve ter ficado com os cabelos em pé lá, sozinha foi para a Espanha, trabalhou, passeou, conheceu e vai trazer coisa boa para a gente. É isso que a gente está com os programas agora, Paulinho, lá na IARP, até fazendo aqueles programas, por exemplo, nós estamos conseguimos trabalhar nesses últimos 6 meses, com a ajuda de todos lá, nós trouxemos quase 60 convênios. O que eu pensei? A primeira coisa que veio na minha cabeça, Paulinho, será que você não tem umas lojinhas lá pra gente fazer convênio? Ele tá me devendo essa. Ele tá me devendo essa. Ele tá me devendo essa. Eu dei o meu folder para ele com todos os meus parceiros, mas ele foi muito além. Essa semana eu entrei no site e fiquei impressionado com as parcerias que você conseguiu. Muito bacana, Fernando. Não, parabéns. Gente conseguiu, não sou eu, não. Nós conseguimos. A equipe, claro. Mas é interessante realmente falar dessa mudança, né? Só uma parte. Ele tá me devendo umas 3, 4 lojinhas boas pra gente fazer um convênio direto. O Fernando veio aqui pra pedir, é ao vivo, viu? Tá gravado. Tá gravado. Agora vai ter que acontecer, né? Vai ter que acontecer. Esse é o nosso espírito. Quando desperta, como diz, a mordidinha do bichinho, né, de você participar de uma entidade que representa, que nem eu, no Sincovarp, 15 mil CNPJs, CDL, que também representa comércio, serviço, turismo. Então, quer dizer, a FEComércio, que está por trás do Sincovarp, o cooperativismo, né, que começou lá com o cooperativo de crédito, que hoje nós temos aí as várias cooperativas. Ribeirão Preto é um centro de cooperativas, né, que começou no agronegócio, mas hoje também tem cooperativa de crédito para ajudar o pequeno comerciante, pequeno construtor, pequeno lavrador. A gente tem vários tipos de cooperativa e as pessoas ainda não se deram conta de que isso é tão importante quanto o associativismo. Por quê? Diminui o custo.
né? Quando você faz parte de uma cooperativa, você é dono do negócio, a parte. É diferente de um banco que tenha acionistas e você tem conta corrente. Na cooperativa, você faz parte da distribuição dos lucros. A cooperativa não visa só lucro, ela visa divisão de resultados. Então, esse é um exemplo. E nós, no associativismo, né, Fernando? Porque o sindicato nada mais é do que uma entidade de associação. Inclusive, nasceu com esse nome, chamado Associação do Comércio de Ribeirão Preto. Aí, quando veio a reforma, na época de Vargas, né, que instituiu os sindicatos, né, então nós nascemos dentro da Associação Comercial e passamos o nome para a CI, que ficou lá, né? E nós, com contribuição sindical que existia, os sindicatos cresceram, né? Cresceram de uma forma até meio desordenada, que precisou de uma reforma em 2017 para dar uma ordenação nisso. Mas, de qualquer forma, os sindicatos mais responsáveis, como disse o Fernando, né? Sérios, né? A gente tem uma respeitabilidade na sociedade, perante, inclusive, os políticos, é importante isso, né? Para a gente fazer a ponte entre o consumidor, o cidadão comum e as entidades, né? Isso ficou claro na pandemia, né? Que as pessoas precisam ter as lideranças. Não é verdade, Fernando? Não tenha dúvida. Eu acho que isso daí, esse trabalho com as associações locais, e também porque elas, por exemplo, o Paulo, depois ele vai explicar para vocês, ele é muito mais do que isso que ele está falando. Ele é um cara que está em São Paulo e vai para não sei aonde, está lutando pelo comércio varejista e pela cidade de Ribeirão Preto. Agora, por exemplo, teve os problemas de infraestrutura em Ribeirão Preto, que infelizmente não é um problema local, é um problema que vem em nível federal, que são as leis de licitações, que o governo que a gente está apoiando pelo Sinduscom, pela IARP, pela Sincovarp, pela OAB, por todo mundo, pela CIRP também, desculpa os nomes que a gente não lembra no momento, então de todos. Mas isso daí dá uma mudança, Fabiola, estratégica para evitar o que acontece nas obras de Ribeirão Preto, onde sempre uma segunda empresa ou até terceira empresa teve que vir para refazer, não é refazer, é reorçar a obra e participar das concorrências. Isso daí, o que traz? Atraso para a população. Aí o Sincovarp, junto num projeto bacana que eles estão fazendo, eles estão lutando pela cidade. O problema da 9 de julho, é problema pontual, mas está ali, está sufocando, né, Paulinho? O nosso comerciante, aquele comerciante que sempre... Todo mundo acha, o cara luta pra caramba pro final do mês ele poder pagar os impostos. Então, tem coisa que o poder público, que eu sempre falo, poderia fazer um pouco mais pelo mercado, pelo comércio, pelo próprio Compac, quando faz um tombamento num patrimônio histórico. É tudo importante. Você esteve agora na Espanha, você viu o tanto que é bacana o patrimônio histórico, e isso traz o quê? Recurso para o país, recurso para a cidade. A cidade é mais feliz, ela é mais viável. Ela não depende tanto do governo para fazer resolver os seus problemas locais. Então, tudo isso daí eu vejo com muito assim, que eu acho que a grande jogada é esse trabalho que eu, o Paulo, o Batista, a Sandra, o Nuti, o André no Ciesp, o André lá, o Ig lá na Ciesp, todo mundo unido. Vocês não sabem, a Ana. Então todo mundo trabalha, não posso, é todos. Tá? Desculpa os nomes que a gente esqueceu. Então, isso daí vai fazer a diferença para a nossa cidade. Então, entrando nesse assunto sobre fazer a diferença, qual que é a diferença que vocês têm notado da associação de antigamente, como que eu posso falar? Das mudanças que tiveram conforme os anos, porque hoje está muito diferente do que era. Teve que ter muita evolução. Como que foi tudo isso? Vocês que participaram, se participaram, como é que foi? Posso falar primeiro? Claro, Fernando. Olha, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, porque antes nós tínhamos o imposto sindical, tanto para o trabalhador quanto para o empregador. Quando em 2017, terminou, todo mundo, a vida nossa não era que ela é mais fácil. O pessoal, como eles pagavam, eles tinham interesse, brigava. Por exemplo, o Sinduscom tinha 3 mil associados no estado de São Paulo. Hoje tem 300. 10%. A associação, graças a Deus, a gente teve o privilégio de... Como a gente não dependia de impostos daqui, imposto de lá, é sempre muito ligado com o CREA, onde hoje, por exemplo, todas as pessoas que vão fazer projeto, eles colocam o número da associação e esse
recurso é revertido para a associação, onde a gente tem os fomentos, onde a gente faz um trabalho. Então, Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, junto com o CREA, junto o próprio UCAL também. Eu sempre estou fazendo na nossa gestão, vocês concordam comigo, a gente está aberto para todos. É interessante falar do fomento. Eu acho que eu vou até cortar ele um pouco, porque Pode o cortar. Fernando puxou isso e muita gente não sabe o que é o fomento. O fomento, toda vez que você vai emitir uma RT, lá fala para destinar para algum lugar. E a gente sempre, eu quando formei, já era associada, mas eu nunca sabia. Achei que tinha que colocar porque tinha que colocar, não era escolha minha. Eu sempre coloquei destinar para a associação. Mas por quê? Por quê? Não sabia, não tinha a mínima ideia. Depois que de fato eu comecei a fazer parte da associação, eu entendi o que é o fomento. O fomento é aquela parte que o CREA destina para a associação, que é uma porcentagem do valor que você pagou na RT. E o que a associação faz com isso? Hoje a gente consegue produzir cursos de maneira gratuitas para os associados e para também o pessoal que tem interesse, que entra lá na associação, que fala que quer conhecer. Às vezes a pessoa nem é associado. O interessante é que seja para o associado. Mas às vezes a gente precisa também abrir para a sociedade, que a gente está desenvolvendo uma coisa para a sociedade. Então, os fomentos, eles entram nisso, né, Bruno? E na gestão, já estamos em 2 gestões. Eu acho que já teve uns 4 cursos de fomento e muitas vezes a pessoa nem sabe. Às vezes a pessoa são cursos excepcionais que a pessoa não está sabendo que está sendo entregue de graça. Uma coisa De graça, importante, né? Uma coisa De graça não, importante. foi financiado pelo fomento. Uma coisa importante, quando eu formei, quando o Paulo formou, a primeira coisa que a gente queria ter era a carteirinha do CREA, Sim. porque ele não se representa. Hoje, as pessoas, por Nem exemplo, buscam lá na mais nossa direito. construtora, por exemplo, a gente exige que o cara, não é que exige, a gente orienta, Cumpre porque uma norma, né? você não pode Você cumpre exigir uma norma nada, também, né? você tem que falar, olha, vai se associar lá na associação. Eu, por exemplo, nossa empresa é associada na CIRP. Nós somos associados na associação, no Sinduscom. Os meus sócios, de vez em quando, chegam gastando muito. Sai do meu bolso, se for o caso. Não é nada de alto números e tal. As contribuições são muito e pequenas, né? E você, Paulinho, a gente está unido, pô, carambola. A gente faz um trabalho muito legal nesse sentido, que é trazer. Então, quando, por exemplo, o CREA, lá na Associação, Paulinho, a gente precisa, pessoal, a gente fica com direito a cadeiras no conselho do CREA. Sim. E isso o que vai trazer para essa geração de vocês aí? Vocês vão ter força para, num conselho regional, onde vai para o Confeia, onde está o CREA, onde está a associação, onde está o Sincovarp, junta todo mundo, a gente tem representatividade. Uma das exigências do CREA hoje não é que eles estão descartando as pessoas mais velhas. Eles querem as pessoas mais jovens. Então, renovação, né? Renovação. Como a gente precisa na associação, por isso que vocês estão sendo formados lá, e ver quem vai ter vontade de lutar por aquilo ali, porque é legal. Agora, uma coisa que a gente está conseguindo com a empresa da Fabíola, onde ela trabalha, que é a Biodivita, onde seu filho trabalha também, é engenheiro lá. O que a gente está tentando fazer? Estamos tentando não, já vamos conseguir, em primeira mão para vocês. Vamos trazer a maioria dos engenheiros, arquitetos e agrônomos, acho que não tem nenhum lá. Nós vamos trazer todo mundo para a gente começar a fazer comitês, porque trazer gente preparada, você, Qualificado. você, né? por exemplo, nós não temos ninguém patrimônio histórico, nós estamos ainda engatinhando lá na associação. Você foi lá, você vai pegar um apreço por aquilo lá, a hora que tiver que tratar no Compac, nós vamos pedir para você nos representar. Ô, Fernandinho, me Na mandando parte de Compac. agronomia, pega o Bruninho e joga ele para, vem cá, negão, você que entende de café, você que vai conversar com os agrônomos. Nós somos simplesmente o presidente, ele é o presidente da Sincovarp, estou presidente também da IARP. Aí quem carrega o piano? Vocês são sempre presentes, né? Porque vocês estão aqui na nossa frente nesse podcast. É isso que a gente precisa, aquela harmonia, aquele jogo. Essa daqui, quando fica brava, ela chega em mim, lá, você não deixa para amanhã, não.
Esse aqui que vem reclamar, não Eu deixa achei que pra ele amanhã, só não. ia puxar saco. É eu só também tô democracia. levando bronca, tá É só vendo isso? democracia. Agora, eu vou dar bronca aqui Ai. nessa coisa, porque a gente tem um objetivo nesse podcast, que é o nosso convidado. É. Vamos deixar o Paulinho Fernando, falar. por favor, Fernando. Ô, Fernando, não para é- de falar. não é Depois o eu que clubinho da falo associação demais. isso Depois daqui, eu que né? falo demais. É que viu? o Fernando só diz Fernando- coisa importante. A Não. gente tá sempre aprendendo com ele. Tem que parar um pouquinho e prestar Paulinho, atenção. Eu tomei 2 mojitos antes de entrar aqui, eu tô tá feliz, sentado. ó. Não, Mojito. Isso aqui não, barzinho, não é bar. Então- A Dani, ela combina com a gente assim, pra tirar a atenção descontrair. do episódio, né? Hoje a bebida imaginária é um mojito. É imaginária, que fique Imaginária, claro. viu, gente? Só Não, foi mas café. chega de história. Paulo, vou... Foi interessante o que aconteceu em 2017, que foi realmente acabar a obrigatoriedade do imposto. Como isso foi sentido no sindicato e o que o sindicato está inovando e fazendo para não perder tanto. Nós prevíamos isso, né? Analogamente como o Fernando colocou, da Associação de Engenharia, que tem o CREA, que tem essa verba destinada, nós temos por trás do sindicato, principalmente do Sindicato Comércio Varejista, uma Federação de Comércio de Bens e Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. Essa federação, gente, que acima dela em Brasília é a CNC, Confederação Nacional do Comércio, ela é um órgão extremamente que abrange várias atividades. A CNT tem a FEA Combustíveis, tem a FEA ligada a material de construção, não é só comércio, tá? Embora seja CNC, né? O sistema C-Comércio envolve várias federações. E a nível de São Paulo, a FEA Comércio, da qual nós somos regional, ela é a gestora do SESC e do SENAC. O SESC e do SENAC, gente, é um sistema de excelência de qualificação de mão de obra, uma mais voltada para entretenimentos, turismo e saúde, que é o SESC, e a outra mais voltada para cursos mesmo de capacitação, que é o SENAC, né? E nós também temos o SEBRAE, mas no caso do SESC e do SENAC, que é pessoa jurídica, Isso. mas no caso do SESC e do SENAC, nós somos gestores, a FEComércio. Então, todo mundo que contribui com o sindicato está ajudando a inserção de mão de obra qualificada na sociedade. Então, é muito importante esse trabalho. É um trabalho que o governo, teoricamente, não conseguiria fazer, né, Fernando? E que o SESC e o SENAC realizam com excelência. Empresas sérias, que fazem tudo de forma transparente, tudo auditado, tudo licitado, tudo com concurso. Eu sou um grande fã primeiro do SESC, que eu sou conselheiro, porque eu acompanho as reuniões mensais e fico entusiasmado com as ações que eles fazem a nível, por exemplo, de Ribeirão. Eu hoje mesmo recebi uma ligação do gerente aqui. Existe um trabalho do SESC em Ribeirão Preto que chama-se Mesa Brasil. Opa, participa. E esse Mesa Brasil, Pelo Concean, tem a Patrícia, não é? Que tá lá no SESC assumindo. É fantástico. É um trabalho espetacular que a gente faz com supermercados, que a gente faz com pessoas que fazem doação, né, produtos que estão perto da validade, nesse sentido, né? E esse material é retrabalhado e é dividido aí nas comunidades carentes para combater a fome. É um trabalho espetacular. E a gente agradece demais a grande quantidade de supermercados que faz, alguns hortifrutis, né, que diariamente, às vezes vai descartar, no dia seguinte já utiliza, pega aquela parte que não está boa. Gente, vocês não têm ideia como isso alimenta o mundo. A gente evita o desperdício e acaba combatendo a fome. Exatamente. Isso. Fantástico. Então, não podemos fazer nada com eles? Não pode participar disso. Tem alguma possibilidade? Tem, Não precisa não, só fazendo propaganda disso. A gente daí, pode, né? olha, pode nos ajudar próximos a 3 meses, dia divulgar. 15 agora, vai ser o lançamento. Durante 3 meses, a gente vai colocar pontos de coleta. As pessoas vão fazer a compra no supermercado, ela coloca lá 1 quilo de sal, 1 quilo de açúcar, um leite, uma coisa fazer uma doação. Para fazer a doação, que a gente fez para os amigos do Sul. Então, a gente pode fazer isso na IARP. Você pode divulgar lá, quem quer contribuir para o Mesa Brasil, venha na IARP e doe alimentos, né? Que é legal, né? Que combate a fome na nossa região. Na nossa cidade. Nas nossas escolas municipais, nas nossas creches. É local ou Local. região metropolitana? Não. O estado inteiro faz, mas é distribuído aqui. na O que é cidade. coletado aqui é Brasil distribuído daqui é aqui. para cá, mas é uma coisa que está rodando no estado A inteiro, gente tem, não é só a gente nós. tem consciência, Fernando, e nessa parte a gente acaba entrando na política, né? Nós temos 100 favelas. 109 favelas, aumentou mais 9%. 109 favelas em Ribeirão Preto. É um problema seríssimo que o próximo prefeito, com certeza, deve atacar. A gente, como comunidade, tem que estar sempre acompanhando, né, Fernando? E, se possível, colaborando. Então, o Mesa Brasil é um exemplo. Outro caminho seria a qualificação propriamente dita, né? A gente tem... o Singovar faz parcerias de qualificação de A a Z. A gente faz com o município,
temos a Funtec, a Fundação Tecnológica da Prefeitura, que fornece capacitação desde cuidar de idosos até garçom, sabe? Economia digital, cursos rápidos, né? E a gente faz essa parceria e o varejo, então, é abastecido com esses cursos rápidos que a Funtec oferece. Deixa eu só interromper. O pessoal, para ter acesso a isso, precisa fazer parte do sindicato? Não há necessidade. O Sincovarp faz esse trabalho de divulgação das vagas já existentes de capacitação a nível municipal, estadual e federal. A nível estadual, nós fizemos uma parceria com a FATEC, Faculdade de Tecnologia do Estado. Eles têm 4 cursos aqui, tem uma infinidade de cursos nas principais cidades da nossa região. Então, a gente estimula as pessoas, é um vestibular, é um curso presencial, curso sério, excelentes professores. E a gente vai fazer um evento bacana agora em julho, durante as férias escolares deles, para mostrar justamente para os alunos da FATEC diversos campos que eles podem, assim que estiver formados, trabalhar. Então, um exemplo, o Senac, então nem se fala, né? Uma escola de inglês. Sim, espetacular, né, de altíssima qualidade. Tem pós-graduação, né, e a distância, EAD. Entra no site do Senac. O Senac tem diversos cursos gratuitos, outros extremamente subsidiados. Eu tenho vários. São Pedro, né? Lá em São Pedro? Não, aqui a escola. Lá tem outra escola, lá sensacional. Sim. Mas Ribeirão Preto tem vários cursos do Senac de excelente qualidade, de economia digital, de inteligência artificial, de cursos básicos mesmo, sabe? Uma coisa até que eu gostaria de propor para vocês, por exemplo, a gente lá da IARP, apoiar isso daí, colocar, porque a gente hoje, qual que é o grande problema, Paulinho, do setor da construção civil, nosso setor de engenheiros, tal, agrônomos, é a dificuldade de formar a mão de obra. E eu sei que uma coisa que me deixa muito animado na construção civil é que quando eu formei alguns anos antes de você, os caras iam malemar de bicicleta para trabalhar. E hoje a gente vê nos canteiros muita motocicleta. Agora com essa parte de reestruturação do plano viário de Ribeirão Preto, muita gente vai poder vir com mais segurança, porque o que a gente quer, tanto da associação, qualquer associação local, é que a pessoa tenha segurança para ir trabalhar. Aí está tendo esse negócio de ônibus, aí essa renovação de frota aqui, está dando dignidade para as pessoas. E também a gente pensar que esse apoio junto com o Sincovarp, com as associações locais, ela vai ser importante, Paulinho, para a gente realmente mostrar para as pessoas que a chance deles, que problema tem você trabalhar num canteiro de obra, assentar piso, assentar um azulejo, fazer um concreto. Isso não é mais peão, chama-se colaborador. A gente está tratando esse pessoal com muita dignidade. Paulo, isso não é eufemismo, né, Fernando? É bem diferente de eufemismo, né? Não, é diferente. É você respeitar, né, o profissional e mostrar a ele o quanto ele é importante em todo o processo, né? Por exemplo, o objetivo, por exemplo, do Sincovarp, aquele comércio varejista, recuperar o centro, uma série de coisas que a gente está pensando, traz emprego. E ele, para o mercado dele, do Sincovarp, varejista, aí, o que é o pior? É contratar uma pessoa para ficar lá 2 meses, na época do Natal, época do Dia das Mães. Não. Agora, se tem um comércio robusto, aquele pessoal vai ficar, você vai chegar na lojinha, vai falar, quantos anos? 15 anos de loja. Porque quem tiver juízo, emprego, para de andar. E isso daí, o comércio varejista, Paulo, não sei como é que você proporciona. Eu concordo, plenamente. Como é que você está vendo isso aí para o futuro do jovem no teu trabalho? Porque não é o jovem, que a pessoa vai ficando mais velha, vai cansando, uma série de coisas. Tem o tempo para ele. Como é que você está vendo Nós estamos passando por um processo de transformação, Fernando. Interessante esse aspecto, que é o seguinte, nós estamos em uma população envelhecendo, né? Diminuindo a quantidade de jovens. Os jovens hoje eles estão um pouco entusiasmados com a inteligência artificial e não é tudo que se consegue fazer automatizando, né? Então, a gente está percebendo uma valorização da mão de obra já experiente. É muito normal hoje uma pessoa aposentar com 50 anos e começar uma nova atividade, empreender. Então, ele quer aprender também. Então, o pessoal que é economia prateada, que a gente diz, né, do cabelo branco,
eles estão... Economia prateada. Eu não Vou chamar meu pai assim agora. Viu, Fabiola? Eu tava com a economia Fabiana, mas eu dei uma geral aqui. Vou chamar meu pai assim agora, que ele tá Mas é um formando filão, esse ano em e é um filão civil. interessante. Não sei querer fazer propaganda, o supermercado Sabem Água, essa semana, ia fazer uma seleção de 50 a mais para trabalhar no mercado. Ai, Então, sim. eu acho que nós estamos passando por esse processo de transformação. O jovem tem que ter a consciência que nada é fácil, não é vergonha nenhuma você começar como balconista, porque quem vende um produto, vende uma ideia e vai seguir o resto da vida tentando vender alguma coisa. Então tem que aprender a ser vendedor. Todos nós temos que Você aprender a ser vende seu vendedor, serviço. aprender a administrar financeiramente a sua vida, a sua casa e orientar os seus filhos a ter uma educação financeira. Então nós temos aí uma mudança de que o jovem atual, pela tecnologia, hoje ele adianta o WhatsApp, ouve rapidamente, ele tem muita rapidez, né? Ele exige instantaneidade nas coisas, né? Cria uma expectativa instantânea. Isso. Então nós precisamos mesclar, né? Aquele que já tem experiência, como disse o Fernando, que está aqui, que nem eu e ele, na casa dos 60, né, Fernando? Juntar o profissional novo que está aí, um aprender com o outro, porque nós estamos... Ele me chama de tio, viu? Eu sou mais velho que ele. Pô, é difícil, viu? Mas, Porque um tem que aprender com o outro, né, Fernando? Ó, uma Tem perguntinha que pedir pra você. bem, então, hein? Uma perguntinha que eu queria fazer para você. Sim. Como é que foi um cara que entrou na universidade lá em São Carlos, uma faculdade super concorrida? Como é que foi aquele momento de transição que eu acho que a Fabíola, o Bruno, podíamos também passar por isso daí? Como é que foi essa mudança para a gente falar para a moçada aí que você teve que sair de um negócio que você amava e que ama ainda e depois foi para o mercado varejista, para a lojinha? Então, eu tenho uma história singular, né? Meus pais começaram há 60 anos atrás uma loja de armarinho, de aviamentos, de costura, numa época que o alfaiate era muito valorizado, os costureiros eram muito valorizados. Depois teve o período dos trabalhos manuais, o período das novelas de bijuteria, que todo mundo queria fazer bijuteria. Então, o bazar, o armarinho, ele sempre teve um espaço muito grande. Hoje mudou um pouco, né? Porque as pessoas têm muitas outras formas de distração, né? Netflix, celular, podcast, né? Então as pessoas têm outras formas de lazer, então o armarinho perdeu um pouco do espaço. Mas o que eu tenho a dizer é o seguinte: quando eu formei, eu peguei uma época danada de crise, que foi nos anos 80. E aí que eu fui. Meu primeiro emprego foi no Banco Bamerindos. O Bamerindos era o terceiro maior banco, só perdia o Bradesco e o Itaú na época. Um banco forte mesmo. E eu fui trabalhar lá, fiquei uns 8 meses lá. Todos os meus amigos que estavam lá queriam abrir um negócio. Falei, caramba, tem um negócio aberto da família e os caras estão procurando, eu já tenho, eu estou procurando, sabe, para me coçar. Você foi da época que poupança Bamerindos? Isso, continua numa boa. É isso aí. Mas eu também fui da época... Eu tô perdida aqui, gente. Pera. Me contextualize. Eu também sou da época do cara que abriu uma loja na Paulista, né? Um engenheiro que abriu o engenheiro que virou suco, né? Entendeu? Ah, isso a gente falou no episódio passado. Tá vendo? Eu ia até comentar aqui que esse tema a gente trouxe no episódio passado sobre a mudança. Isso. Porque muita gente às vezes forma na engenharia, na arquitetura e acha que tem que viver Na área técnica. Né? somente de engenheiro, na área técnica. Isso. E às vezes não é, e às vezes você também pode mesclar os dois. E a Camila falou muito bem sobre isso no último episódio. E aqui estamos mais com uma presença aqui, né? Que está mostrando um exemplo. Linha, né? O engenheiro que virou linha. Ah lá, ele já tá... Eu vou não dei levar apelido essa pra nenhum. frente. Eu não dei apelido apelido. nenhum. Não venho. Foi auto-apelidado, não pode reclamar depois. Não, mas isso que é legal. Isso que é a transformação da vida que eu acho que cada um, a gente forma, a gente tem a nossa graduação. E quando você consegue mudar, Fabiola, Paulinho e Bruno, você consegue mudar o rumo da sua vida. Para você, uma coisa que o Paulo falou aqui, que a gente não pode esquecer: ser feliz. Isso. Aí. Agora finaliza com isso? Ou tem mais alguma pergunta? Porque, Não, faz nossa, aí, ficou mas tão lindo. Tá muito gostoso ficar aqui. Vamos mais um pouquinho. Eu acho que todos nós queremos ser felizes, todo mundo busca esse caminho. E esse caminho tem que ser buscado diariamente, né? E nas pequenas coisas, a gente tem humildade de reconhecer que a gente tem sempre que aprender, né? Mas o principal objetivo é ser feliz e dar felicidade ao próximo.
Então, mas pode falar, Bruno. Eu ia falar, eu acho que o sindicalismo e a associação acabam ajudando nisso por causa do networking que a gente acaba criando lá. São pessoas do mesmo nicho, com o mesmo intuito. Então, você acaba fazendo uma amizade legal que acaba fazendo a tua vida mais feliz também. Com certeza. Uma coisa que eu gostaria de falar para vocês, para os jovens aí, porque estão nos assistindo, é que as associações, os sindicatos, acabou aquela visão que eles pensavam no próprio umbigo. Hoje se pensa na cidade, na valorização das nossas cidades. Todos nós estamos imbuídos hoje para que as nossas cidades melhorem o padrão de vida. Hoje, por exemplo, o Paulo falou um negócio importante, a preocupação do próximo governante da cidade de Ribeirão Preto, inclusive o Sincovarp, a IARP, Sinduscom, a Silcom, OAB, a CIRP e etc., tem que levar esse programa para o prefeito, para o futuro prefeito, para eles pensarem na área social e como conversar com pessoas que tomam conta muito dessas comunidades e não querem que chegue o saneamento, não quer que a qualidade de vida daquelas pessoas melhorem. Então, vai ter que fazer um trabalho de formiguinha, como sempre o Paulinho fala, e tentar ver o que nós podemos fazer para acontecer no futuro próximo, para a gente resolver esse problema que, para mim, é o mais grave da nossa cidade. A educação falta pouco, a saúde falta pouco, agora, na parte social, a gente falta muito. E não podemos ter cidades como Paris, que aqui, a Paris boa, né? Não a Paris da periferia, ter umas cidades como o Afeganistão, que nós temos aí. Então, essa diferença é que nós vamos ter que trabalhar. É isso que eu peço para vocês, para quem estiver nos assistindo. Foquem nesse assunto, ajudem associações, ajudem os sindicatos e parar a pensar que aquilo ali política sempre vai ser, mas é uma política do bem. É isso que eu espero lá da nossa associação, espero do meu irmão e meu amigo Paulo, que isso aqui para mim, meu sobrinho, e hoje ele vai chegar para a esposa dele e falar assim: oi, bem, tá bom? Tá, eu estava com o tio Fernandinho. Eu falei, então tá bom, vamos que vamos. Não, mas essa mensagem do Fernando eu quero reforçar. Eu acho que o jovem tem que participar das entidades em que ele atua. Se for na escola, ele deve participar de todas as... Tivemos como é que chama lá, um clubinho na escola, ele tem que participar. Assim que formar, entra na associação de engenharia, começa a participar da associação de engenharia, começa a participar, não digo nem politicamente em cima do bairro, mas conhecer outras entidades, aquilo que for possível, você poder aprender, né? E estar sempre aberto a participar. Porque é o que você falou, Fernando, o jovem é que constrói o futuro. Nós já estamos do meio tempo para frente, né? E a gente precisa estimular o jovem a participar. Nós temos percebido uma grande crise de falta de representatividade. A pandemia escancarou isso de forma muito clara, né? Nós do comércio, graças a Deus, a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, muito reconhecido, né, Fernando? Pela administração pública, pelos nossos representados. A gente fez aqui inúmeras ações. Vou só citar um. Ribeirão Preto foi uma das primeiras cidades que instalou o drive-thru. Quando as lojas estavam fechadas, a gente percebeu que existia esse espaço, o shopping foi atrás, estava conseguindo, eu soube disso, entreguei a lei prontinha para o prefeito. Está aqui, ó, drive-thru para salvar o comércio. Compra agendada, com máscara, um por um, tá? E, ó, eu conheço empresas que faturavam 9 milhões por mês, só de trabalhar dessa forma, ele conseguiu um mês fechado, ele ia quebrar, com várias lojas. Ele conseguiu, com o drive-thru, ele conseguiu recuperar em um mês, vendeu 5 milhões, voltou a faturar 5 milhões e salvou a empresa. E hoje ela é tão forte quanto antes. Então, é só um exemplo do que a gente fez. A gente percebeu inúmeros setores que faltam representatividade. Imobiliários, por mais que incrível que pareça, eles não tinham uma forte representatividade. Eles não sabiam o que fazer. Não se podia comprar um automóvel, gente. Você lembra disso? Não podia nem agendar a compra de um automóvel. O setor de compra de veículos também não estava mal representado. O setor da beleza, então, nem se fala. Não podia fazer unha, não podia cortar cabelo, não podia ir no manicure, porque o profissional não podia trabalhar. Então, você percebe, o que nós passamos foi uma guerra, né? E essa guerra trouxe muitas lições, com um custo muito elevado, algumas empresas quebraram, infelizmente. Essas obras também, que agora foram realizadas de acessibilidade, não mediram muito o impacto negativo que ia trazer nos corredores comerciais, matou muitas empresas. A gente está dialogando com o governo municipal e com o futuro prefeito para atenuar os problemas causados pelas obras que trouxeram tantos transtornos, né, Fernando?
E a gente está assim, esse é o trabalho que a gente faz, sabe? A gente tem os lojistas lá desesperados, a gente tenta unir esses lojistas, pressionar, enviar ofício, fazer barulho mesmo, que a gente unido consegue as coisas. Exato. E como eu disse, cidade forte é com comércio forte. Comércio forte. Fica mais fácil representar, né, se todo mundo estiver unido. A última mensagem que eu gostaria de dizer, tem muita gente às vezes que exatamente reclama, não entende o que uma associação faz. Associe-se, participe. Isso. E se você busque algo, fale. Porque a gente não tem bolinha de cristal para descobrir o que você quer. Então participe. Né? Pessoal, agradeço muito a participação de todos. Foi uma maravilha essa conversa. Esse é o final do nosso podcast. Você está nos ouvindo, seja aonde for que você esteja nos ouvindo. Caso contrário, nos encontre nos principais tocadores presentes hoje em dia. Foi um prazer. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente.